Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 233, volume do Histórico. 10ª mensagem. A parte negativa é dos inconscientes e a parte positiva das positivas é racional. Raciocinando de bem para melhor sempre e pensando de mal para pior sempre. E todos que já passaram a se conhecer, já é para estarem bem diferentes do tempo que vivia sem se conhecer. Que quem passou a se conhecer é consciente, e quem vive sem se conhecer está num estado de inconsciência, por permanecer ligado nessas duas energias do chão. Acaba continuando no chão, que o raciocínio vai melhorando sempre e o pensamento vai piorando sempre, por o pensamento ser do chão. Raciocinando vai se elevando e pensando vai decrescendo, porque a fase do pensamento já terminou. E por a fase do pensamento ter terminado, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso aí está esta fase de salve-se quem puder e se puder, porque a fase do pensamento terminou. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. Assim foram as fases passadas. Terminou a fase de selvagens. Os selvagens foram todos destruídos, porque entrou a fase da civilização. Terminou a fase de selvagens. Os selvagens perderam o direito de viver. E por perderem o direito de viver, é que somente existem civilizados. E assim é a fase do pensamento. Os pensadores perderam o direito de viver. Terminou a fase dos monstros. Os monstros perderam o direito de viver. E assim foram as demais fases, como agora a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso aí está no mundo inteiro, salve-se quem puder e se puder. E quem já está na fase racional e que já passou a se conhecer, tem que desenvolver o seu raciocínio e se guiar por ele e não pelo pensamento, para ver que é um perdido de vida pensar, porque a fase do pensamento terminou. E por ter terminado a fase do pensamento, uma das causas que causou o desequilíbrio dos pensadores. E o desequilíbrio dos pensadores causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência. A violência causou o terror. E o terror causou as guerras, e as guerras a mortandade. Para ver que a fase natural da natureza é a fase racional. A fase em que todos têm que se guiar pelo raciocínio e não pelo pensamento. E por isso, hoje, todos querem raciocinar, porque estão vendo que com o pensamento não dá mais para viver, diante do desequilíbrio dos pensadores, de grandes e pequenos e miúdos e graúdos. O desequilíbrio causou o desequilíbrio físico, moral e financeiro. E esse desequilíbrio causou todos os males que estão se passando com toda a humanidade. Para ver que quem já passou a se conhecer, para se salvar,
tem que raciocinar, e no raciocínio está o equilíbrio, e no pensamento o desequilíbrio, como está no mundo inteiro, entre grandes e pequenos, entre graúdos e miúdos. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desenvolver o raciocínio, estudando 3, 4 livros por dia, porque já viram e sentiram a negatividade do pensamento, porque a sua fase já terminou há muito. Raciocinando tudo em alto progresso e pensando, vai regressando, porque o pensamento e a imaginação é do bruto. Os brutos pensam, e por isso a brutalidade existe entre os pensadores. A brutalidade, a desumanidade, porque pensando está se embrutecendo. E por isso está aí a cultura artificial lapidando o animal. Porque a cultura artificial é dos brutos. Por isso a brutalidade existe. Por isso está aí esse curso primário, artificial, lapidando todos, como estão vendo a lapidação. Doenças destruidoras é uma lapidação. O desassossego é uma lapidação. Todos sem paz é uma lapidação. A desarmonia é uma lapidação. Para ver que a lapidação funciona em todos os setores da vida. Os males naturais, os males artificiais e os males espirituais, que são as bruxarias, a magia negra, lapidando todos para saírem desse curso primário, para passarem a raciocinar e não mais pensar, porque a fase do pensamento terminou. O pensamento foi esse curso primário de lapidação. E por estarem sendo lapidados, todos nessa classe de sofredores e destruídos pelo sofrimento, destruídos pela lapidação. Pensando está sendo lapidado, está mantendo o pensamento para ser lapidado por ele. E raciocinando está se elevando, está melhorando em toda a sua estrutura, para ver que é melhor raciocinar do que continuar a pensar. O pensamento perturba, é do bruto. O pensamento foi feito para lapidar os brutos, para os brutos deixarem de ser brutos. E a lapidação é o sofrimento, para depois de serem lapidados e preparados pela lapidação, serem recuperados pela fase racional, pela fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque há sofrimento entre toda a humanidade? Porque estão muito embrutecidos. E os embrutecidos alegam direitos que não têm, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de puros, limpos e perfeitos, fora do natural de perfeição, de deformação e de transformação. E é por isso que hoje todos estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio, porque já viram que o pensamento é um verdadeiro consumidor de vidas e destruidor de vidas. E hoje, todos que passaram a saber quem é o pensamento e a imaginação,
Ninguém quer saber mais dessas duas máquinas de lapidação. Querem agora somente raciocinar, porque raciocinando estão subindo para o primeiro mundo, o mundo racional, e pensando estão descendo cada vez mais para as classes inferiores. O pensamento e a imaginação foram duas máquinas feitas pela natureza para preparar a humanidade por meio dessa lapidação que é o sofrimento, para depois de preparados, serem recuperados pela fase racional. E por isso, raciocinar sempre e pensar nunca. O raciocínio é a parte positiva da vida e o pensamento a parte negativa da vida. E por isso aí está a fase racional. A natureza é racional e está tratando de desenvolver o raciocínio de todos os seus filhos naturais, porque são filhos legítimos do primeiro mundo, o mundo racional. E por isso, hoje, todos querem raciocinar, porque o pensamento é complicado. É complicado porque é uma máquina para lapidar, então complica. E quem vive complicado pelo pensamento não tem um pingo de sossego. O desassossego é reinante, porque o pensamento não para um instante. E por isso, o pensamento complica e o raciocínio dignifica. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer acham por bem somente raciocinar, porque raciocinando estão subindo para o primeiro mundo e pensando estão descendo cada vez mais para a parte da negatividade, por ir se transformando em classes inferiores, classes inconscientes. E agora, todos que passaram a se conhecer só querem raciocinar para se salvar e se valer, que o pensamento e a imaginação foram duas máquinas feitas pela natureza, porque tiveram que existir para lapidar os embrutecidos e terminar sua ferocidade. Por ter terminado a ferocidade, chegaram ao auge da civilização e formaram a sociedade para terminar o egoísmo. E que assim todos fazem parte da sociedade. Basta ser uma sociedade para todos entenderem o que é uma sociedade. É o que muitos egoístas não entendem. E quem não entende o que é uma sociedade sofre muito, porque se torna egoísta. E o egoísmo causa o ciúme. E o ciúme causa a intranquilidade, porque muitos, por serem despreparados, não sabem o que é uma sociedade, por não estar preparado para fazer parte da sociedade e se torna egoísta. Interpreta a sociedade de forma diferente do que ela é, porque não foram preparados para entrar para a sociedade. E tudo isto foi uma forma que o pensamento criou para a lapidação dos pensadores. Todos sendo lapidados, porque não foram preparados para entrar para a sociedade. O nome já está dizendo, sociedade. Sociedade como aí está, com liberdade, porque estão num regime de liberdade. E por isso
formaram a sociedade com liberdade. E daí nasceu o egoísmo, os egoístas, só para si. Do egoísmo nasceu o ciúme, e do ciúme nasceram os queixumes e as reclamações. Porque pessoas que entram para a sociedade completamente despreparados não sabem o que está assumindo, não se preparou. Tudo isto criação e feito do pensamento, para a lapidação dos pensadores. Então, daí surge o sofrimento. A parte feminina sofrendo por causa da parte masculina, e a parte masculina sofrendo pela parte feminina. Tudo isto feito pelo pensamento para a lapidação dos pensadores. O pensamento fez todos esses feitos para a lapidação dos pensadores. E a lapidação sobre esse ponto de vista é muito grande. Na sociedade nasceu o egoísmo. No egoísmo nasceu o ciúme. O ciúme mantém a brutalidade e a selvageria. E por isso, os crimes são muitos, sob esse ponto de vista. Tudo criação do pensamento, para a lapidação de quem ama a matéria, de quem ama o mal. Sofre as consequências do seu embrutecimento, porque a matéria nada é. Aparentemente parece tudo ser. O amor da matéria é um amor de sofredor. Sofre por amar o nada, porque todos e tudo termina em nada. Para ver como o pensamento condicionou todos esses tormentos para a lapidação dos pensadores. Amar o nada, o que é que adianta? Nada. Por quê? Porque tudo termina em nada. E quem raciocina está acima de tudo isso. E quem pensa está dentro disso e sofre que faz pena, por amar o nada, porque matéria nada é, e por isso termina em nada. Mas veja, o embrutecimento é tão grande que a pessoa não se dá por embrutecida. Quando estiverem raciocinando, deixarão de ser embrutecidos. E por causa do nada é um brigueiro infernal que não adianta nada. Não adianta nada porque chega sempre o arrependimento quando chega a consciência. Ah, eu não devia ter feito isso. Ah, eu não devia ter dito isso. Ah, eu não devia ter feito aquilo. Chega sempre o arrependimento. O arrependimento chega sempre atrasado. Por isso, a pessoa está sempre a dever e diz: eu não devia ter feito isso. Quando chega a consciência, porque todos precisam de todos e de tudo para viver. Tudo isto é obra do egoísmo. Do egoísmo nasce o ciúme. Todos os egoístas são ciumentos, mas, com o desenvolvimento do raciocínio, supera tudo isto, porque o raciocínio equilibra e o egoísmo desequilibra. Com o desenvolvimento do raciocínio, fica por cima de todo esse nada, e o pensamento rindo das palhaçadas desses palhaços. Pensamento e a imaginação, o magnético e o elétrico, rindo de ver o embrutecimento, o sofrimento do embrutecido que ainda não está equilibrado pelo raciocínio. O magnético dá boas gargalhadas,
porque o magnético adora essas perturbações e o pensamento também, como quem diz, perturbados pelo nada. Ninguém nasceu para a semente, e daqui um pouquinho tudo se acaba. E o pensamento criou tudo isto para a lapidação dos pensadores. Por tudo isto ser invenção e criação do pensamento e da imaginação. E o magnético e o elétrico ri do embrutecimento do nada. Está pensando que tudo é e com o tempo termina em nada, por nada ser. O que adiantaram todas essas bobagens? Nada, por todos e tudo terminar em nada. Para ver o quanto ainda estão embrutecidos e que esse embrutecimento atrapalha o desenvolvimento do raciocínio. Esse embrutecimento paralisa o desenvolvimento do raciocínio da parte suprema do aparelho, por o aparelho viver preocupado com o nada, como se o nada tudo fosse. Para ver o quanto estão ainda embrutecidos, o quanto são materialistas, embrutecidos por serem materialistas, valorizar o nada como se o nada tudo fosse. Se tudo termina em nada, o que adianta tudo isto? Nada. Para ver o quanto estão atrasados e embrutecidos, o quanto estão contra a civilização e contra a sociedade. É por isso que o pensamento e a imaginação está aí, ferozmente lapidando esses embrutecidos, que é preciso serem lapidados para deixarem de ser embrutecidos. E todos acabam como? Destruídos pelo sofrimento. Não adianta nada manter esse sofrimento para si mesmo, manter o sofrimento para si mesmo. O que adianta é raciocinar para se colocar acima disso tudo. Raciocinando, sabe colocar o nada em seu lugar. Raciocinando, não valoriza o nada. Raciocinando, o nada passa a ficar desvalorizado. Raciocinando, vive tranquilo, vive feliz, vive contente. E pensando, vive amargurado e descontente. E o pensamento é o destruidor, e por isso morre pensando. E raciocinando já está no nível muito alto e sabe colocar o nada no seu devido lugar. Raciocinando não valoriza o nada, porque o nada, nada é. E pensando, valoriza o nada como tudo sendo. Julgam as aparências como se fosse verdade. O nada aparenta tudo ser, e por nada ser, termina em nada. Quanto mais pensar, mais se embrutece. Quanto mais raciocinar, mais desembrutece. E por isso, raciocinar sempre, pensar nunca. Salve! A continuação dessas mensagens se encontra no 234 volume do Histórico.